E se a gente for analisar o estilo de vida e as propostas dessas pessoas, a gente vê que nós podemos dizer Livramento antes e o durante agora com o MST. O que era antes, porque os fazendeiros e os produtores daqui continuam, não perderam espaço nenhum com a chegada deles, muito pelo contrário, eles estão ganhando muito com a presença do MST em Santana do Livramento. E quando o Renato aponta a câmera dele, e só a gente captando a imagem, eu não tinha ideia do que nós íamos chegar. Eu digo, 30 minutos, 40 minutos de filme já tá bom. Ele me faz quase 2 horas de cinema. E nessas 2 horas, não se preocupou em mostrar as abóboras, as melancia, o milho, tudo que eles estão produzindo para a abastança dos quem quer comer toda hora. Não. Os próprios colonos começaram a dizer, quando a gente chegou aqui, a gente foi recebido dessa e dessa maneira. Aquilo foi tocando no coração da gente de tal forma que a gente teve que colocar a política, a ação social, o respeito e o desrespeito que essa gente recebeu. E cada vez que eu olho, eu me emociono, cada vez que eu... eu acho que não dá para fazer um documentário diferente, porque os outros documentários são diferentes. Os outros não se preocupam em mostrar que quando uma pessoa chega, ela deve ser ou não recebida. Eles não se preocupam com isso. E eu acho que nós mostramos isso, né, Renato? Acho que sim. Acho que o Canabarro, ele toca num ponto assim que a gente foi convidado para fazer o aniversário de 30 anos do assentamento. Inicialmente a gente achava que ia fazer uma coisa festiva, que a gente ia gravar festas lá. Nosso primeiro impacto foi que era pandemia. Então a gente gravava tudo de máscara, tirava máscara para alguns lugares específicos. Então foi muito difícil, né? E as histórias, eles têm muita história alegre, mas, gente, tinha muito mais esses enfrentamentos, a forma com que os políticos receberam o pessoal do MST foi uma coisa brutal, é uma coisa, assim, é lógico, eu não sou ingênuo, a gente sabe que isso acontece no Brasil inteiro, está no mundo inteiro isso, né? Essas pessoas que detêm o poder político, elas tendem a tratar muitas vezes as pessoas assim, só que era um negócio que fugia, assim, fugia da minha compreensão. Já faz tempo que eu moro em Livramento, faz 10 anos já. Mas eu não conhecia, porque eu fico vivendo dentro da universidade, ali naquele centrinho, converso com as pessoas, mas esse tema era um tema tabu. Era um tema que as pessoas não conversam. Tanto que é interessante, que na época da produção, conversando com o Canabarro, falava, Canabarro, mas quem eram os jornalistas que cobriam esses eventos? O Canabarro fez uma relação de vários. A gente foi falar com um e outro, MST, melhor não falar sobre isso. Caindo fora. Eles falam, vamos marcar. Aquela coisa do, vamos marcar. Aí você liga pra ele, vamos marcar. Aí depois da segunda você sabe que não vai marcar mesmo, né? Só quem se dispôs foi o Clodomiro, defensor do Glênio Lemos. Esse o amigo Clodomiro. E bem colocado, porque ele estava ali. Ele foi o único que aceitou. Foi interessante. A gente fez uma exibição desse documentário na Unipampa, um teste, né? E aí tinha muitos alunos lá. E outro aspecto que a gente achou interessante foi que os próprios alunos lá, a garotada, eles nem sabiam disso. Para eles o MST continuava sendo um bando de bandidos, de forasteiros, vagabundos que vieram para a cidade e ocuparam. E eles ficavam impressionados. Eu achei impressionante, porque você vê o papel político dessas pessoas e econômico. E aí falou muito bem o Canabarro, tem um papel econômico fundamental para a cidade, só que eles não querem valorizar isso. Um detalhe que eu acho importante colocar é que quando eles não chegaram porque apontaram o dedo para cá e disseram vamos para lá. Eles vieram designados pela política de reforma agrária do INCRA. Eles vieram, né, o INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, tá? Disse a eles que viessem para cá, que viessem para essas terras, tá? Então foi uma determinação legal, que eles não vieram para cá porque vieram,
né? E os fazendeiros da época que venderam as terras para o INCRA, todos eles ganharam 2 ou 3 vezes mais que o valor da terra tinha. A reforma agrária foi feita para favorecer os grandes e nenhuma estrutura para os assentados. Trabalham a barra. A Carmen diz que 8 anos ficou embaixo da caixa d'água. Exatamente, né? Mas a reforma agrária nunca foi feita com invasão, com roubo, com isso tudo que é pintado, e às vezes por as autoridades. Um comandante de uma polícia fazer um trato com a pessoa, não, tá tudo bem, só vou revistar, e depois mandar aqueles cavalos e aqueles homens baterem em cima das pessoas. E a notícia que saiu no jornal, ele dizia a polícia acompanhou as famílias, né? É uma coisa impressionante. É tanta coisa ridícula gemendo. A gente tem muita história que ficou fora, né, gente? Porque a gente fez cada entrevistado tinha mais ou menos 1h30, 2 às vezes. Então são tantas histórias, é de uma riqueza, é uma coisa tão tocante, mas aí é aquela parte triste que você vai cortando. E ficar a emoção que eles sentiam ao dar entrevistas para nós, vários deles se debulhavam em lágrimas. Trancavam, não conseguiam falar, porque, Aí a opção nossa foi também não fazer uma coisa... melodrama. É um melodrama, né? Se você quisesse fazer... Senão você poderia fazer com facilidade. Qualquer coisa eu choro. Aí põe pra todo mundo chorar. Quero só... Assim, esse documentário também, isso é importante ser dito, que é uma produção nossa. A gente não teve apoio de ninguém mesmo. Mesmo a trilha sonora, que é do Lucas Bonato, que é um cara já tem uma carreira fantástica, faz shows, faz tudo, também ele é DJ, e ele faz todas as trilhas pra gente. O cara era muito bom, a trilha dele, ele fez pra gente, e usou as músicas que são incidentais, a gente entrou em contato com os autores, eles cederam graciosamente também pra gente. Isso foi importante, porque o audiovisual é caro. E a gente foi fazendo com os equipamentos. E estourou um pneu, 800 pila. Que hoje tem umas facilidades, né? Hoje você, numa pós-produção, eu consigo fazer tudo na edição, quase. Se tiver algum material ali, você consegue. Então isso facilitou, barateou. Mas enfim, ainda é interessante trazer isso, porque isso nos deu liberdade. Ninguém dizia pra gente o que podia colocar ou não. Quando você trabalha com alguma produção, às vezes você tá meio preso a quem coloca o dinheiro ali, né? Então pra gente foi uma liberdade total, e lógico, sei lá, talvez se a gente fosse refazer, a gente alterasse, mexesse uma coisinha aqui, e certamente perguntando pra vocês vão ver alguma coisa assim, que talvez faltasse um aprofundamento, ou quisesse ouvir um pouco mais. É que eram tantos temas e a gente estabeleceu o máximo 1h30, aí ficou com 1h25, porque senão ficaria... fica um pouco pesado. Um documentário 1h30 é o máximo, assim, tá bom. Mas é isso. Diga, Matias. Não, eu fiquei muito impressionado. Bom, a história aqui em Livramento é uma história muito contrastante, né? De momentos de muita alegria, muita festa. É um pessoal que faz da festa uma celebração, né? Parece que eu tive dando aulas lá de teatro na escola, e foi um ano mais ou menos que eu tive indo e voltando naquela matraca que era o ônibus, né? Que era terrível. Ainda. Porque são 25 quilômetros, uma coisa assim, né? São 10 quilômetros. 10 quilômetros. 10 quilômetros que tu faz em mais ou menos 4 horas, assim, não sei. Um absurdo, né? E isso me parece fantástico porque não é o problema em si, obviamente, mas sim como abordam de uma maneira coletiva, solidária, problemas que se van dando, porque es una comunidad engajada en una lucha contrasistémica. Entonces no es fácil, hay de todo, como en cualquier sociedad, como en cualquier
agrupamiento de personas. Hay gente buena, gente mala y más o menos, pero en definitiva, pero sí hay un espíritu de cuerpo que es envidiable, ¿no? Y cómo ellos enfrentan esos problemas y le buscan alternativas, ¿no? Entonces me parece que no es solamente, y eso de alguna manera perpasa también en el documental, no es un documental sobre la tierra, no es un documental sobre... As abóboras. Claro, ¿tá? Ni siquiera por los caminos terribles que tienen, no, es de alguna manera una forma de la generosidad que encontraron esas personas y de las cuales ellos fueron generosos con los demás, ¿no? Y lo están haciendo ahora en estas ferias, ¿no? que 2x3 estamos haciendo en Calle Brasil Cultural, por ejemplo, o allá mismo en Livramento. Hay esa parchilla, ¿no? Que me parece que es maravillosa.